Olá, quem vos fala é o Sérgio, bem-vindos à nossa videoaula de número 8 da nossa matéria Lógica Matemática. O assunto ainda é formação de enunciados e hoje nós vamos ter 3 objetivos nessa videoaula, pessoal. Primeiro, realizar o exercício 6 da semana 2, parte 1, e a gente termina os exercícios dessa semana 2, parte 1. Vamos observar os tempos verbais dos enunciados. Eu vou fazer aqui uma observação, uma conclusão que eu tirei a respeito dos tempos verbais quando estão dentro de enunciados. Vocês vão ver lá na frente. E por último aqui, eu achei importante, que muitas vezes causa dúvida, que é o que? Diferenciar o se então do se somente se. Existem enunciados que na hora de simbolizarmos causa dúvida. Então eu vou tentar minimizar essa dúvida passando a minha forma de raciocínio. Como que eu tento minimizar essa dúvida em diferenciar o se então do se somente se? Como já é de costume, nós vamos seguir o seguinte sumário. Uma introdução da videoaula, que já vem sendo feita. Um desenvolvimento, vamos fazer o exercício 6. Depois vamos algumas observações sobre os tempos verbais dentro de enunciados e a diferença entre implicações e biimplicações. Tá ok, pessoal? Então vamos lá. O exercício 6. Eu vou cobrir aqui e só vou mostrando conforme for passando, igual eu fiz na videoaula de número 7. Vamos lá. O exercício ele pede o seguinte: reescreva cada enunciado abaixo usando conectivos lógicos. Então, ele está pedindo para que eu reescreva o enunciado usando conectivos lógicos. Dependendo de como for esse meu enunciado, eu posso usar um dos 5 conectivos lógicos. Quais são os conectivos lógicos que nós temos? Nós temos o e, a conjunção, nós temos a disjunção ou, nós temos a negação, que é o não é o caso que, nós temos a implicação, que é o se então, e nós temos, por enquanto, o se somente se, que a gente conhece como biimplicação. Ok, pessoal? Então vamos lá. Se eu tivesse que reescrever esse enunciado aqui, sai um pouquinho errado aqui, mas eu não tem problema não. Aqui está escrito Carlos. Carlos ou Vera passará no concurso. Bom, quantos enunciados eu tenho? Então, eu tenho Carlos passa no concurso e eu tenho Vera passa no concurso. Se eu fosse escrever isso aqui, ó, de cara eu já vejo esse conectivo ou. Então, entre os dois enunciados, eu uso ou. Como que fica? Esse enunciado, Carlos ou Vera passará no concurso, reescrito, né? Usando conectivos lógicos. Fica assim: Carlos passa no concurso ou Vera passa no concurso. Ok? Por enquanto, tranquilo, né? Vamos lá. Nem Carlos, enunciado 2, né? Nem Carlos, nem Vera. Deixa eu ajeitar aqui para ficar certinho na câmera, vocês poderem ver. Nem Carlos, nem Vera passará no concurso. Quantos enunciados eu tenho? Bom, eu estou falando que Carlos não vai passar e Vera também não vai passar. Então eu tenho enunciados componentes desse enunciado aqui, eu identifico como Carlos não passa no concurso, e também tem o outro enunciado componente, que é Vera não passa no concurso. Bom, se eu tenho que reescrever isso aqui usando um conectivo lógico, o melhor conectivo lógico é o e, a conjunção. Como que fica? Escrevendo o enunciado nem Carlos nem Vera passará no concurso, usando um conectivo lógico. Fica assim: Carlos não passa no concurso e Vera não passa no concurso. Vocês podem observar que eu não alterei a lógica da frase do enunciado que possui 2 enunciados componentes. Tá ok? Então vamos lá. Próximo enunciado. No caso de Carlos passar no concurso, Vera não passará. Ou seja, qual é a condição para Vera não passar no concurso? É que Carlos não passe. Então vamos identificar primeiro aqui os enunciados componentes. Eu tenho Carlos passar no concurso, é o primeiro enunciado componente, e eu tenho Vera não passar
passará no concurso. Então, Carlos não passa no concurso e Vera não passa no concurso. Qual o melhor conectivo lógico para que eu reescreva esse enunciado usando conectivo lógico? É o seguinte: se Carlos passar no concurso, então Vera não passará no concurso. Ok, pessoal? Então, vamos para o próximo. Vou ler aqui para vocês. Leiam comigo, tá? Vamos lá, eu preciso que prestem atenção nisso aqui. Me dê um pouquinho da sua atenção. Para aí o que você está fazendo. Volte sua atenção para cá. X ao quadrado ser par é suficiente para x ser par. Bom, o que eu quero dizer? Eu quero dizer com isso que a única... Não existe, né? Essa frase, esse enunciado, ele me dá o sentido que não existe uma única condição para x ao quadrado, para x ser par. A condição de x ao quadrado ser par, ela é suficiente. Quando ela é suficiente, significa que pode ter mais condições que atendam isso aí. Mas eu quero falar, não, x ao quadrado é suficiente já. Não precisa botar mais não, ó. Isso aqui já é suficiente. Eu estou querendo dizer isso. Então vamos ver os enunciados componentes. X ao quadrado é par. X é par. São os dois enunciados componentes. X ao quadrado é par e x é par. Como é que fica isso aqui? Escrevendo se x ao quadrado é par, então x é par. Ou seja, x é par se x ao quadrado é par. Mas quando eu falo é suficiente, significa também me dá abertura a dizer que, a pensar pelo menos, que não só x ao quadrado, tá? Então quando eu tiver essa expressão é suficiente, eu já sei que eu vou usar o se então, ok? Então, x ao quadrado ser par é suficiente para x ser par. Usando o conectivo lógico, eu posso escrever da seguinte forma: se x ao quadrado é par, então x é par. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, poste aí nos seus comentários, tá ok? Então vamos lá. Mais um enunciado. Na condição de x ser natural, x é positivo. Ou seja, quantos enunciados eu tenho, né, compondo esse enunciado? X é natural e eu tenho mais um enunciado que é o x é positivo, ok? Então, então, seguinte, para x ser positivo, tem uma condição, x é natural, mas podem também me dar a ideia que também pode existir outras condições. Então eu coloco o se então. Na condição de x ser natural, x é positivo. Como que eu posso escrever usando conectivo lógico? Eu uso se então. X é natural, então x é positivo, ok? Pessoal, agora vamos para outra parte da videoaula, que é o seguinte: é a respeito dos tempos verbais, tá? O que no módulo didático de matemática discreta do CE10, lá na página 10, mais especificamente no gabarito, nos é falado, é mostrado, né, que não levamos em conta o tempo verbal envolvido nos enunciados. Então vamos ver alguns exemplos aqui que envolvem justamente esses tempos verbais, tá ok? Vamos lá. Vamos ver o exemplo 1. Presta atenção, me dá mais um pouquinho da sua atenção aqui. Caso chova, nós ficaremos molhados. Ou seja, a condição para ficarmos molhados é se caso chover. Então, quando a gente reescreve com uma implicação, né? Se a gente for reescrever isso aqui, cabe uma implicação. Ou seja, o se então. Então, vamos lá. A gente pode escrever de duas maneiras. Ah lá, se chover, então nós ficaremos molhados. Ou ainda podemos escrever o seguinte: se chove, então nós ficamos molhados, tá? Vê que o tempo verbal aqui mudou de chover, do infinitivo, para chove, e ficaremos para ficamos. Então o tempo verbal ele não foi levado em conta.
tá? Vamos ver mais um exemplo a respeito disso aí. No caso de Carlos passar no concurso, Vera não passará no concurso. Ou seja, vamos reescrever isso usando os conectivos lógicos, né? Ou seja, a condição para Vera não passar no concurso é uma das condições, né, que Carlos não passe no concurso. Vamos reescrever isso aqui. Por exemplo, se Carlos passar no concurso, então Vera não passará no concurso. Tá vendo o emprego do se então, ou seja, uma implicação. E olha os tempos verbais. Mantivemos os tempos verbais do enunciado lá original, que é esse aqui, ó. Beleza? Mas poderíamos reescrever, não levando em conta o tempo verbal envolvido nos enunciados, o seguinte: se Carlos passa no concurso, então Vera não passa no concurso. Ou seja, aqui, ó, eu modifiquei o tempo verbal. Mas, pelo que eu entendi do gabarito e tendo leitura a mais 2 livros, eu percebi que não levamos em conta o tempo verbal envolvido no enunciado, desde que não mude o sentido, não mude a lógica do enunciado. Beleza, pessoal? Agora vamos ao que eu achei muito importante eu tentar passar, vamos dizer assim, um macete, né? Que é como diferenciar quando a gente emprega a implicação se então e a bimplicação se somente se. Pessoal, dá muita confusão. Isso aqui é muito fácil de confundir o emprego, né? Quando que eu uso se então, quando que eu uso se somente se. Eu vou tentar aqui uma forma de explicar para vocês, que é a forma que eu uso, tá? Eu não sei se é uma forma muito lá acadêmica ou muito, como é que eu vou dizer assim, muito correta, mas para mim está sendo suficiente quando eu aplico esse tipo de raciocínio que eu vou tentar passar aqui para vocês. Bimplicação, pessoal, só quando existir uma única condição. Bom, como assim, Sérgio? Uma única condição. Exemplo: João é rico, ou seja, tem muito dinheiro. Presta atenção, faz essa pergunta para você. Qual é a única condição para João ser rico? Bom, a única condição é ter muito dinheiro. Para uma pessoa ser rica, ela tem que ter muito dinheiro, porque senão ela não é rica, né? A única condição para que João seja rico, ele tem que ter o quê? Muito dinheiro, ok? Então, João é rico se somente se João tem muito dinheiro, ok? Essas duas formas, essa aqui é a simbolização do conectivo se somente se, que nós vamos ver mais aqui para frente. Então, vocês entenderam? Uma única condição, tá? Vocês façam essa pergunta, pô, mas vê se a frase, o enunciado, ele tem esse sentido. Pô, não tem outra condição, não tem outro jeito para que uma coisa aconteça. É só esse jeito aqui. Vamos lá. Para João ter muito dinheiro, né, João ser rico, se somente ser, ou seja, a única condição para ele ser rico é que ele tenha muito dinheiro. Entenderam isso aí, pessoal? Qualquer coisa, posta lá nos comentários que terei um prazer imenso aí em responder e tentar ajudar. Agora vamos ver a implicação, ou seja, o se então. Quando é que eu uso, eu pego o feeling, eu tenho esse feeling, né, esse sentimento, eu pesco, né, daquela pescada de quando que eu tenho que usar o se então, ou seja, a implicação. Quando existir a possibilidade de ter mais de uma condição. Bom, como é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, olha para cá. X ao quadrado ser par é suficiente para x ser par. Bom, pessoal, essa expressão aqui, ó, é suficiente. Por exemplo, quando eu falo assim para você, bom, às vezes tratar uma pessoa com falta de educação é suficiente para que ela seja agressiva comigo, tá? Então, se eu tratar alguém com falta de educação na rua, esse tratar com falta de educação é o suficiente para que ela seja agressiva. Mas pode também não ser isso aí, não é só o suficiente. Pode ser que eu olhe para a pessoa e a pessoa não goste, venha tirar satisfação e me trate com uma certa ignorância, uma certa rispidez. Vocês entenderam o sentido desse é suficiente? Por exemplo, 1 quilo de farinha é o suficiente para fazer 10 pães. Ah, eu posso colocar 2 quilos, vai fazer 10 pães, mas não é necessário. 1 quilo
é o suficiente. Então, x² ser par é o suficiente para x ser par. Ou seja, pode existir mais opções, né? Esse é suficiente significa dizer que pode existir mais opções. Então, então eu uso o quê? A implicação. Se x² é par, então x é par. Ok? Vamos ver mais um exemplo, tá? Um exemplo conhecido nosso aí. João tem muito dinheiro e João não é feliz, pois dinheiro não traz felicidade. Aí você se pergunta assim, pode haver outra condição que não traz felicidade? Pode, pô. Com certeza, doença, morte de alguém, vamos dizer, uma separação, um divórcio, né? Pode existir. Então o dinheiro não é só uma das condições que não traz felicidade, caracteriza aquilo ali. Tem mais de uma condição que não vai trazer felicidade. Não é só o dinheiro, tá ok? Então, como é que ficaria isso aí simbolizado? Ou seja, escrito através de conectivos, né? João tem muito dinheiro e, ou seja, a conjunção. Agora, o principal aqui, que é o se, então, a implicação. Se dinheiro não traz felicidade, então João não é feliz. Ou seja, eu tenho a sensação que existe mais de uma condição para não trazer felicidade para João. Ok, pessoal? Espero ter ajudado aí no entendimento dessa matéria da nossa lógica matemática, principalmente encerrando aqui essa parte de enunciados, tá? O que acontece? Eu desejo aí uns bons estudos. Qualquer dúvida, postem aí nos seus comentários. Pode postar nos comentários. Vai ser um imenso prazer responder. Espero que todos vão muito bem nessa matéria. Não deixe acumular, quem é aluno do CEDERJ, a matéria matemática discreta. Olhem a plataforma, estudem pelo menos um pouquinho todos os dias. Pensem no seguinte, pessoal, a soma dos pequenos tempos dá um tempo muito grande no resultado final. Ok? Um forte abraço!